Galera, você sabia que há milhões de anos atrás, um objeto celeste, que pode ser um asteroide ou algo parecido, caiu onde hoje é o território brasileiro, formou uma grande cratera e hoje você tem uma população significativa vivendo dentro dessa cratera no território brasileiro, em São Paulo, mais precisamente, no estado. Bora conhecer aí um pouquinho disso. A gente vai fazer aqui um react de um vídeo que eu vi recentemente no G1. Achei interessantíssimo porque é um lugar especial. É um lugar que tem uma simbologia especial, já que são poucos lugares do mundo, e a reportagem fala um pouco sobre isso, que tem essas características de ter sido uma cratera por um objeto celeste, caiu no nosso território, que criou essa cratera, mas que ao longo do tempo sendo utilizada para a construção humana. As pessoas estão vivendo ali, você tem ali construções humanas bem interessantes. Bora dar uma olhada então nessa situação que eu acho que você vai gostar, porque é uma novidade, é uma coisa da ciência que eu achei interessantíssimo. Bora dar uma olhada então. Deixa eu me preparar aqui, galera, colocar meus fones para junto contigo poder estar ouvindo e a gente vai comentando a partir daí. Isso que eu achei legal. Muito legal, dicas de passagem. Bora lá. Chegou a hora da gente revelar mais um mistério de São Paulo. O produtor de reportagens do Antena Paulista, Gustavo Galvão, foi até a zona sul da cidade, no bairro de Colônia. É que lá, a queda de um meteoro, há milhares de anos mudou a paisagem da região. Pelo menos é o que dizem. Será que essa história é verdade? Aqui eu faço um adendo, galera. Será que foi um meteoro? Será que foi um meteorito? Será que foi um meteoroide? Será que foi um cometa? O que causou isso daí? Você tem dúvida da distinção do que são esses corpos celestes? A gente tem vídeo no canal, inclusive, explicando a diferença entre eles, tá? O que é um asteroide, o que é um meteorito, o que é um meteoro, o que é um cometa, para a gente poder saber depois o que caiu aí no território que gerou essa cratera, a cratera de Colônia lá em São Paulo. Mas bora dar continuidade. Essa praça com uma igrejinha ao fundo, bem tranquila, parece de uma cidade do interior, mas eu tô na capital paulista. Esse é o bairro Colônia, na região de Parelheiros, na zona sul de São Paulo. Esse lugar tem um grande mistério que nem todo mundo sabe. Ele fica bem perto de uma cratera formada há milhões de anos. Tudo para dizer para vocês que pouca gente sabe. Talvez parte dessa população que vive aí, mas como um todo no nosso país, acredito que a maioria absoluta das pessoas não sabe. Eu não sabia até pouco tempo atrás, mas achei muito interessante a reportagem. A cratera foi descoberta na década de 1960 por imagens aéreas como essa, do arquivo do CONDEFAT. A cratera da Colônia é uma grande estrutura de um impacto de meteoro que impactou sobre a Terra entre 5 e 35 milhões de anos atrás. Segundo os estudos, dessas estruturas que estão catalogadas, apenas duas são habitadas. Uma na Alemanha e outra aqui na cratera da Colônia, que por coincidência também tem a... Galera, vocês ouviram isso? Só duas no mundo com essas características são habitadas. Uma lá na Alemanha e essa, a cratera de Colônia aqui no Brasil. Duas no mundo são habitadas. Só por isso daí já confere a esse local uma coisa especial, né? Um planeta inteiro, um planeta com mais de 8 bilhões de seres humanos, um planeta do tamanho do nosso planeta. Você ter somente dois lugares com essas características habitáveis, então habitadas, né? Chama atenção e por aí já começa bem, né? Tem a relação com a colonização alemã aqui na região. A cratera é grande, tem 3,5 km de diâmetro com uma profundidade de 300 metros. No interior da cratera se formou um lago. Ao longo dos séculos, bem nessa área do lago, foram trazidos diversos sedimentos que hoje fazem parte do solo e carregam a...
é importante, tá, galera? Inclusive, nas aulas de geografia a gente fala sobre esse processo de sedimentação, da criação de rochas sedimentares, de solos sedimentares, de bases sedimentares, tem a ver com o que aconteceu aí, onde essa cratera que virou lago e depois, ao longo de milhares de anos, milhões, na verdade, de anos, foi sedimentando para dar as características que a gente tem hoje aí, tá bom? A memória milenar da cidade. Os estudos eles têm mostrado isso, né? Que assim, pesquisadores aí da Universidade de São Paulo e outros pesquisadores até de outros países, né, que visitaram aqui a região, existe uma corrente que chama palinologia, que estuda os pólens fósseis. E aí, a partir desses estudos, aí mostra, por exemplo, como que era o ambiente há centenas de milhares de anos ou até milhões de anos, né? Então, esses estudos têm mostrado isso, e isso é muito importante para entender também não só o que aconteceu no passado, mas também para as questões das mudanças climáticas também. Você vê como essa região é tão importante que a gente pode estar fazendo estudos, tá? Estão se fazendo, né? Estudos para entender características do nosso planeta milhões de anos atrás, características de seres que viviam há milhões de anos atrás, características que podem nos ajudar a compreender as mudanças climáticas hoje. E aí você vê a quantidade de coisa importante que essa localidade oferece para a ciência como um todo, tá, galera? Além de ser essa anomalia, né? Essa coisa que normalmente não é uma coisa normal, né? A gente vê em qualquer lugar, uma cratera oriunda de um processo de um corpo celeste que caiu e ser habitável, depois de passar por processos geológicos, diferentes processos geológicos, você tem ali as possibilidades de aprendizagem sobre um pouco sobre a história humana e sobre as características que, inclusive, podem impactar o nosso futuro. Importantíssimo pensar sobre isso, tá bom? Tá, vamos continuar. O bairro Colônia deu nome à descoberta porque era o único lugar habitado na época. Porém, nas últimas décadas, as pessoas começaram a morar dentro da cratera e surgiu um outro bairro, Vargem Grande. A diversidade de flora e de fauna da cratera é bem rica, né? Um grande número de espécies de aves, né? Cerca de 100 espécies, mais ou menos, até um pouco mais. E essas espécies de aves são endêmicas, né, do bioma da Mata Atlântica. Muitas delas são dependentes de florestas e também desses ambientes de brejo que são, por si só, já ambientes raros e também ameaçados. É um patrimônio extremamente relevante, né, do ponto de vista histórico, biológico. É importante, super importante e muito curioso, né? É uma formação que existem em poucos lugares do mundo, né? No Brasil, aí há cerca de 5, e a gente tem uma pertinho que está aí em São Paulo que vale muito a pena conhecer. Galera, aqui termina a reportagem, só mostrar para vocês como é a cratera de Colônia, onde ela está, né? Essa formação geológica, a formação geológica está localizada no extremo sul da capital paulista, que tem um mapa onde é o território brasileiro, onde está o estado de São Paulo, e dentro do estado de São Paulo, na zona sul, no extremo sul ali do território paulista, onde está essa área, tá vendo? E aí você tem até, não está tão próximo, mas você tem ali Guarulhos, São Paulo, Represa Billings, Paralheiros, e aí onde você tem Vargem Grande e a cratera de Colônia, onde está o bairro de Vargem Grande, tá? Borda de 120 metros, 3,6 quilômetros de diâmetro, 400 metros de profundidade, descoberta já há algum tempo, tá? Na década de 1960, hoje possui cerca de 60 mil habitantes, tá? Então é um lugar até certo ponto relevante quando você para pensar pela quantidade de pessoas que vivem ali. 60 mil pessoas não é qualquer lugar que tem, não. Então, pessoal, é algo interessantíssimo, no mínimo de curiosidade geológica, é algo bem bacana. O que você achou sobre isso? Você conhece alguém que mora nessa região? Você é paulista, você que me vê, que me ouve, você conhece, já tinha ouvido falar dessa região, já tinha ouvido falar dessa cratera povoada, do bairro de Vargem, desse lugar, Vargem Grande, já tinha ouvido falar dessas características? Se não, deixa nos comentários aqui o que você achou, né? E a gente pode até trazer mais conteúdos como esse aqui para o canal. Achei interessantíssimo e, claro,
riquíssimo para a nossa história e é importante que a gente valorize, né, a nossa história geológica, até porque nós precisamos pensar a longo prazo. O passado pode nos ajudar a entender o presente e, claro, transformar o futuro. Pessoal, se você gostou, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações e daqui a pouco a gente traz mais conteúdos como esse. Claro que dentro das nossas disponibilidades, porque eu sou professor e você sabe que não é toda hora que dá tempo de fazer um videozinho para vocês. Mas se vocês quiserem me ajudarem, a gente traz mais conteúdos como esse para vocês. Obrigado então, galera, e até a próxima. Fui!